Então vamos lá, gente. Boa noite, né? Primeiro eu queria agradecer, né, esse tempo que a gente passou junto e separado ao mesmo tempo. Foi adverso, mas ao mesmo tempo a gente se adaptou. Vocês são muito organizados. Queria agradecer a Mari, que me ajudou muito a ter esse contato com vocês. Então, assim, realmente me surpreendeu uma turma tão grande, mas ao mesmo tempo tão unificada. Então, foi muito fácil a gente conseguir se adaptar e eu espero que vocês continuem com essa união até o final do curso e depois como colegas de trabalho. Então, muito obrigada, que mesmo vocês facilitaram muito o meu trabalho, mesmo com toda essa diversidade. Tá? Espero que a gente se encontre semestre que vem ou os outros semestres que virão, em outras disciplinas, e ao longo da vida a gente vai, da faculdade, vocês vão rever essa carga prática que realmente ficou, né, virtualmente, mas também foi bem explicado. Tá? Essa é a primeira consideração. Segundo, as notas foram ótimas, não me parece que foi muita cola, né? Eu acho que vocês foram justos com vocês mesmos, as questões erradas variavam muito, mas as notas foram bem satisfatórias, a maioria dos alunos. Vou postar lá o gabarito para vocês também por curiosidade, para saber o que vocês erraram ou não. E hoje seria a nossa última aula prática, como a gente tinha combinado antes da prova, que a gente teria o último encontro, e nesse encontro eu pedi para vocês, vejam nesse tempinho o vídeo lá do AVA de vocês, na parte prática, o vídeo 1 e o vídeo 2, tá? Então, o vídeo 1, ele trata de quê? Daquela a primeira sessão que a gente conversou lá quando a gente ainda estava ao vivo. Então, fala de apoptose, fala de necrose, fala de atrofia, fala de metaplasia, hipertrofia. Então, fala de todos os tipos que a gente tem de adaptações celulares ou aquele processo patológico, que é o processo que a gente chama de necrose. Então, quem assistiu a aula viu que lá no nosso laminário, o professor demonstra, né, mostra para vocês como eu vejo isso numa lâmina, né, como eu analiso uma lâmina no caso dessas mudanças da nossa célula. Então, a célula ela tem um poder de se adaptar e, caso ela não consiga se adaptar, ela vai sofrer um processo de morte não natural, digamos assim, que é o processo de necrose. Tá? Então, a primeira aula foi relacionada, a aula 1 prática foi relacionada a isso. Então, deixei lá um relatório, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, o link eu já vou colocar no AVA e já está com a Mari, que ela vai postar para vocês. O segundo vídeo, ele fala bem legal sobre o processo inflamatório. Então, ela fala sobre inflamação aguda e sobre inflamação crônica. Então, lá ele demonstra para vocês lâminas de infecções, né? Então, tem uma lá bem legal que é da infecção no rim, da nefrite, então ela mostra uma lâmina normal, uma lâmina patológica, isso é legal a gente ter, apesar de não ser, eu entendo também, não é da área de vocês, Nicole, eu não vou ler lâmina e tal, mas é legal eu dar uma olhada, porque quanto mais conhecimento eu tenha na área de saúde, é mais enriquecedor para todos vocês. Tá? Então tá lá um relatóriozinho que não vou compartilhar minha tela agora, que já está com o vídeo pronto. Mas, enfim, e na prática 5, ele fala sobre o processo de câncer, mostra a lâmina e tal. É interessante sim. Mas assistam. Mas eu trouxe para vocês uma substituição prática da prática 5, que é realmente o que eu faria com vocês se a gente tivesse no laboratório. Então, Nicole, eu não vou extrair DNA, eu vou ser dentista, eu vou trabalhar com outras coisas. Mas é legal vocês saberem que existe um DNA e como eu consigo fazer essa extração do meu DNA para ter um estudo. Como profissionais, muitos de vocês podem escolher também a área da pesquisa, né? Então, tudo hoje na pesquisa é relacionado, né? O que tem mais de novo para nós é biologia molecular.
Então, vocês já conhecerem um pouquinho de como eu faço essa extração, essa aula é uma extração de DNA de uma fruta, por exemplo, então eu faria isso lá com vocês. Eu posso fazer com banana, eu posso fazer qualquer tipo de fruta, mas o morango eu sempre faço com morango, porque pela coloração ele fica mais nítido da gente observar, tá? Então, a prática 5 seria uma prática que demonstra o processo de câncer, de oncogênese, como tudo isso funciona, que a gente viu bastante na teoria, e lá ficaria só para vocês observarem o laminário, tá? Então, eu preferi trocar e dar um plus mais científico para vocês, de vocês verem o que realmente é um DNA e como eu faço a extração de um DNA. Tá? Então, eu vou passar um videozinho curto, mas é bem legal. Agora, vamos ver se eu consigo, que toda vez eu... Estão vendo o vídeo, gente? Me fala um ok aí. Sim. Pessoal, estão vendo o vídeo? Sim? Posso Sim. passar? Pode. Então, ok. Então, vamos assistir esse videozinho junto, depois eu comento com vocês. O DNA é uma molécula muito importante e presente em quase todas as células dos organismos vivos. Ele também é conhecido como a molécula da vida, já que é capaz de se autoduplicar utilizando apenas recursos presentes na célula, como proteína e energia. E para falar um pouco mais sobre isso, a professora Sônia está aqui com a gente hoje na nossa aula. Professora, comece explicando para a gente o que são os genes. Genes, eles são trechos do DNA, tá? Então, a molécula de DNA, ela é muito longa e ela tem trechos chamados de genes, tá? O que esses genes, eles fazem? Eles contêm a receita da hereditariedade, tá? Então, todas as proteínas, a síntese das proteínas, esses trechos de DNA, que são os genes, contêm a receita. Tá bom? E para ficar mais ainda exemplificado hoje, vamos extrair uma molécula de DNA de uma fruta, tá? Então a gente vai usar o morango para extrair uma molécula de DNA dessa célula vegetal. Para acontecer isso, para conseguir fazer isso, lembrando que essa célula vegetal ela tem uma parede celular, a gente vai ter que macerar esse morango, tá? Então o que seria isso? A quebra dessa parede celular por um meio físico, tá bom? Então eu vou vir aqui e vou macerar. Eu já tenho um aqui, levemente macerado, tá? Então o que a gente faz? Macera de forma sutil, tá? Porque eu quero romper a minha parede celular, mas eu não quero perder tudo que eu tenho dentro dela, tá? Todas as organelas. Terminei de fazer essa maceração, eu vou usar mais alguns compostos, tá? Então eu vou pegar 150 ml de água quente, tá? Levemente quente, tá morna, foi incubado em temperatura de 37 graus por 15 minutos. Vou misturar nessa água 15 gramas de cloreto de sódio, tá? A gente já pesou. E vou misturar também detergente, tá? Aquele detergente de cozinha normal mesmo. Aqui eu tenho 15 ml de detergente. Por que eu tô colocando o detergente? Vocês lembram que na parede celular, eu já rompi a minha parede celular na maceração e agora eu tenho a minha membrana plasmática. E na minha membrana plasmática eu tinha lipídios, fosfolipídios, tá? Então eu preciso dissolver esse fosfolipídio para conseguir chegar até o núcleo. O núcleo, ele tem um envoltório nuclear, tá? Que também é composto por lipídios, tá? Então é uma membrana que também tem. Então eu preciso romper tanto a minha membrana plasmática como a membrana do meu envoltório nuclear. Tá bom? Eu mexi levemente essa solução que eu estou preparando, porque eu não quero gere espuma aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Vou pegar essa minha solução macerada de morango e vou transportar para 50 ml dessa solução aqui, tá bom? Estou aqui no meu becker. Mais ou menos 50 ml, não preciso de uma precisão aqui. Novamente, eu venho,
Mexo levemente. E aí, o que vai acontecer agora, gente? A gente vai dar um intervalo de 30 minutos para essa solução aqui, tá? Então, o morango descansa nessa solução de detergente com cloreto de sódio por 30 minutos. E professora, enquanto a gente espera essa solução toda aí fazer o efeito desejado, responde pra gente, o que são os cromossomos? Os cromossomos, como eu estava falando, a molécula de DNA, ela é longa, tá? E ela fica no núcleo da célula. Quando essa célula recebe como eu posso te dizer, recebe o chamado ali, ó, o toque para que ela possa se duplicar, tá? Então ela é avisada de que ela vai se duplicar. O que acontece com esse DNA, com essa molécula de DNA? Ele se condensa, tá? Então o cromossomo nada mais é do que a molécula de DNA condensada, tudo bem? Então na espécie humana a gente tem 23 pares de cromossomos, tá bom? Então sendo aí metade provenientes da mãe e metade provenientes do pai. E o que são os alelos? Justamente, pegando o gancho aqui dos 23 pares de cromossomos, temos os cromossomos homólogos, então como é da mãe e do pai, a gente chama de cromossomos homólogos, nesses 23 pares, e os alelos, os genes alelos, tá? Um gene tá lá, a gente já explicou, que é um trecho do DNA, e ele tem o seu alelo, então, no cromossomo homólogo. Por que ele é alelo? Porque ele pode sofrer uma pequena mutação, então ele vai ter uma diferenciação. Então eu tenho num gene, em um cromossomo, um azão, que é o que vai dar característica de olho, e no seu homólogo eu tenho o gene alelo, que é o azinho, que também é característica de cor de olho, tá? Então por isso que eles são alelos. Então o azinho, ele é recessivo, ele só vai se manifestar em dupla. Eu preciso de outro recessivo, então o meu par de cromossomo teria que ser azinho também, para que eu tenha, por exemplo, um olho verde. Tá? Se o meu azão aqui, se o meu alelo for azinho e o meu dominante for azão, quem vai determinar a cor do olho vai ser o azão, que é o dominante. Tá? Então, azão, azinho, quem determina aí é o dominante, que é a cor castanha, por exemplo. Tá? Então, os alelos são genes que estão ocupando o mesmo locus dos seus DNAs, dos seus cromossomos homólogos. Então, professora, vamos esperar agora a nossa solução ficar pronta e quando a gente voltar, eu preciso te fazer uma pergunta sobre mutação. Claro. E agora que já se passaram uns 30 minutos, professora, como ficou a nossa experiência? Vamos continuar? Vamos ver como é que vai sair essa molécula de DNA? O que a gente vai fazer agora? A gente vai filtrar isso daqui, tá? Então, uma peneirinha. Vamos tirar toda a maior parte que ficou de célula vegetal. Tá? O que a gente quer mesmo é o que estava dentro do núcleo, que é a molécula de DNA. Bom, então eu nem vou colocar aqui, nem vou mexer com o bastão, para não romper nada que eu não queira aqui. Então, ó, a maior parte dos resíduos ficaram aqui na peneirinha. Vou colocar aqui, tá? Agora, dessa substância, eu vou pegar 3 dedos só, tá? Não precisa mais do que isso. Faço assim. Peguei aqui o meu tubinho de ensaio e vou transportar para cá, porque eu ainda preciso fazer mais um passo. Coloquei até muito, vou tirar um pouquinho. Então, aqui a gente colocou a substância do morango, tá? Só vamos abrir um pouco aqui, para ficar mais fácil. E aqui eu tenho o álcool gelado, tá bom? Então eu vou colocar nessa substância aqui o álcool. E aí vocês vão perceber as moléculas de DNA subindo. Toda essa extensão aqui mais grossa é pectina do morango, tá? A molécula de DNA são essas bolinhas que estão se formando, ó. Daqui a pouco ela vai formar uma bolha contínua e vai subir. Guardar um pouquinho. Tá vendo? As moléculas, pequenas moléculas subindo. Sim, muito interessante, professora. Então esse é o DNA do morango. Perceba que ficou separado, tá? Então a parte com o álcool e a parte do nosso suco de morango. E a professora comentou sobre mutações na outra parte da nossa aula. O que seriam as mutações, professora? Lembra quando eu falei dos alelos, que eu disse que surgiam com mutações? Então, a mutação numa molécula de DNA, ela pode surgir com
a troca de uma base, tá? Ou a troca de mesmo um trecho dessa molécula de DNA, ou mesmo a perda de uma parte dessa molécula. Tem várias formas de ocorrer essas mutações, então. E isso vai causar uma característica nova nessa molécula. Muitas vezes, a célula, ela corrige esse erro na hora dessa replicação de DNA, e aí vai ficar tudo certo, então volta as bases para o lugar normal e esse não sofre mutação. Mas, como todos os processos, às vezes tem falhas nos checkpoints, então pode ocorrer falha e essa molécula de DNA com um erro passar e essa célula se replicar com esse erro, tá? Então, essa característica ela passa a ser herdável. Tá? Então, assim, a partir do momento que ela não é eliminada lá nos checkpoints de replicação ou não é arrumada e a célula consegue se multiplicar, ela passa a ser herdada, tá? Então, é uma característica que vai estar nas suas células descendentes. Esses que são os conceitos de mutação. Professora, muito obrigada por compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Eu que agradeço. E você, continue estudando sobre ciências moleculares e celulares. Eu fico por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Pessoal, conseguiram visualizar o que é uma extração de DNA? Sim. Sim, só Larissa, né? Aí, se a gente tivesse lá na aula ainda, a gente pega um bastão, espera mais um pouquinho, a gente pega o bastão e aquela substância que ficou ali em cima, ela se agrega àquele material genético e a gente consegue enrolar aquele filete de DNA como se fosse aquela molécula que a gente vê tradicionalmente enroladinha num bastão, e também fica muito bonito de se visualizar. Então, esse é um princípio que a gente utiliza na biologia molecular para fazer. Lógico que aí é tudo rudimentar, isso aí a gente faz em laboratório para explicar aos alunos, mas a gente já tem técnicas super avançadas que a gente faz essa extração para fazer o quê? O sequenciamento do DNA, por exemplo, para entender, no caso aí de uma mutação e tal. Só mais um conceito ali, que a gente viu que a gente tem mutação estrutural, que é essa mutação que ela falou, né, que é pela troca das bases nitrogenadas. Então, adenina tem que ligar com timina, guanina tem que ligar com citosina. Então, se há uma troca dessa, né, por exemplo, na esclerose múltipla, no meu projeto, a gente tem uma metilação do DNA, né, num gene. O que acontece? Lá naquele trecho do meu gene, citosina se liga com citosina, sabe? Então, isso é uma característica de uma mutação, no caso de uma doença lá daquele trecho daquele gene. Por quê? Citosina não poderia ligar com citosina, teria que ligar com guanina. Então, isso é uma mutação estrutural. Já a mutação que ela não tocou ali, mutação hereditária, é quem? A numérica, né? Que eu posso ter a adição de um cromossomo ou posso ter a perda de um cromossomo. Então, por exemplo, a síndrome de Down, trissomia do cromossomo 21. Eu tenho o quê? Um trechinho lá, um pedaço de cromossomo que foi adicionado ali no cromossomo 21. Na síndrome de Turner, por exemplo, que é uma síndrome de cromossomo sexual, eu tenho a perda de um cromossomo X, tá? Então, eu tenho essas mutações genéticas e aí, gente, já deixando para vocês como um plus aí, o que a gente tem hoje, a gente chama de terapia gênica, né? Que é fazer o quê? Eu pegar esse trecho mutado, né? Esse trecho isso falando, só consigo fazer isso com mutação estrutural, tá? Quando eu nasci com um cromossomo mutado, quando eu perdi ou ganhei um cromossomo mutado numa enfermidade hereditária, eu não tenho o que fazer por enquanto. Eu não tenho como fazer essa retirada de cromossomo, tá? Então, qual é o mundo para hoje? O que eu deixo para vocês para hoje em relação à nossa disciplina na parte molecular?
É exatamente que hoje as terapias estão sendo estudadas a fim de fazer o quê? Terapia gênica. Se eu já conheço todo o genoma do meu indivíduo, eu já sei aonde pode estar o problema ali da mutação, né? Então, o que eu faço? Lá naquele trechozinho do alelo mutado, o que eu faço? Eu vou lá, faço um processo que a gente chama de recorte e cole, tá? Mas isso não é simples. Para fazer isso, eu tenho como sintetizar no laboratório aquela sequência de base nitrogenada certa e inserir na base no trecho de gene mutado. Qual é o problema que a gente enfrenta até o... Gente, isso já foi feito lá atrás, inclusive, não sei se vocês viram, fizeram as primeiras células mutadas para o HIV, né, que o HIV ele não conseguia penetrar na célula no CD4, que é a célula que ele parasita, e aí tinha pessoas que tinham um receptor, outras não, e já fizeram essa mudança em laboratório. Mas por que isso não vai à frente, por enquanto? Porque eu preciso de um vetor. O que é o vetor? O vetor é alguém que faça esse transporte, pegue a moléculazinha que eu sintetizei lá no laboratório certinha e vá lá para a minha célula-alvo e coloque o trecho certo. Nós utilizamos quem para fazer isso? Plasmídio e principalmente vírus. Por que vírus? Vírus ele já tem o potencial de ser um parasita celular. Ele já tem aquela afinidade de, opa, vou lá na minha célula e penetrar ela. Então, eu construo em laboratório, né, vírus capazes de fazer... Vírus, gente, sem patogênico, nada, tá? Eu construo isso em laboratório para que esse vírus consiga levar lá na minha célula-alvo e faça esse tipo de terapia gênica. Nicole, isso já existe? Existe. Isso já é feito? Já é feito. Só que é a realidade de poucos, né, gente? A gente não tem... a gente embate com dois problemas. A indústria farmacêutica teria interesse de fazer que esse projeto fosse à frente, né? Por exemplo, eu tenho uma doença crônica, né, que eu vou ter que tratar a vida inteira. Então, eu vou usar medicações a vida inteira. Então, talvez a gente embate muito, e com a biotecnologia também, de empresas conseguirem fazer isso em larga escala desse vetor, desse vírus, para fazer essa troca do gene mutado pelo gene correto. Então, é o que eu quero deixar para vocês. Quem gosta de pesquisar sobre é o que tem de mais novo em relação à biologia molecular. A gente já conhece, a gente já tem técnica, mas a gente tem problemas, né? Tem pesquisadores, né? Falta dinheiro também para aprofundar a pesquisa, mas já é feito. Tá? Outra coisa, a imunoterapia. Né? Não sei se vocês viram o caso da Ana Maria Braga, esse câncer que ela teve do pulmão, por exemplo, ela foi tratada aqui em São Paulo, né? Não sei se foi no Albert Einstein, porque no Albert Einstein eu sei que eles tratam assim. O que ela fez? Ana Maria Braga, né, gente? Então, ela fez a imunoterapia. O que é imunoterapia? O processo de câncer é a minha falha lá no meu sistema imunológico. O meu sistema imunológico passa a não reconhecer aquelas células mutadas, né? Então, começa aquele processo de mitose até o processo de tumoração. O que a gente faz? Retira algumas células do sistema imunológico, programa ela para trabalhar. E aí ela consegue fazer também o quê? Debelar essas células mutadas. Isso chama-se imunoterapia. É para poucos? É para poucos, é um tratamento muito caro, mas quem sabe um dia seja o futuro aí das doenças genéticas, entre aspas, adquiridas. Por quê? Como eu falei para vocês, a maioria das doenças que nós temos são doenças multifatoriais. Então, são doenças como obesidade, como diabetes, como os cânceres, são doenças que tem alguma até
valor, né, da genética, mas como é que se diz? Esboçada no organismo humano após o estilo de vida ou alto grau de exposição, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Nossa, essa turma entrava 80, quase 80 alunos, só tem 11, gente. Obrigada, tá? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma curiosidade? Ninguém? Então, vamos lá. Então, gente, o que eu deixei para vocês? Tá todo mundo visualizando aqui? Relatório? Sim. Isso, então. Então, vamos lá. Então, a gente tem que ter um documento, né, gente? E conhecer, o que eu falei para vocês, conhecimento nunca é demais. Então, em relação à aula 1 e aula 2, não vou precisar de relatório da aula 4, até porque foi falado agora um pouco de DNA, mas quero que vocês assistam lá, não é porque a gente não vai cobrar relatório que vocês não tenham que assistir para obter mais conhecimento, Então, mesmo sistema do outro, tá? Relatório da prática 1 e prática 2. Então, coloquei a data aqui até o dia 22 de junho, vocês me entregarem com calma e me entregarem com tanta qualidade como me entregaram o outro, né? Que foi bem feito. Aí eu coloquei aqui, ó, assistir o vídeo 1 e 2 lá no AVA e fazer um resumo. Do primeiro vídeo, a gente está falando sobre aqueles processos de adaptações celulares, né? Atrofia, displasia, metaplasia, hipertrofia, a gente está falando sobre isso. Então, lá vocês já têm o conceito na cabeça de vocês, mas lá vocês vão ver o quê? O laminário. Como que se apresenta essas adaptações celulares na lâmina, tá? Então, tá bem explicadinho lá. E o fenômeno de necrose, que é o fenômeno que já é o quê? O fenômeno patológico da coisa, né? Então, lá também está bem explicadinho. Então, vocês vão falar na prática 1 sobre adaptações celulares, necrose e as adaptações. Já na aula 2, ela tá enfatizando os processos inflamatórios. Então, ela vai falar sobre a teoria e tal, e lá ela vai mostrar lâminas para você de infecções, inflamações agudas e crônicas. E aí vocês vão ter, fazer do mesmo jeito aqui, ó. Vamos fazer a resposta, só coloque assim, aula prática 1, aí discorre ali o que vocês querem falar, aula prática 2, continua lá também para ficar mais fácil da leitura. Ok? Esse link aqui eu vou postar lá no AVA, né, na unidade 4.4, que não cabe mais nada, mas eu vou postar. Mas a Mari, eu já mandei para ela vai postar aí no grupo para vocês fazerem com calma até o dia 22, que é segunda-feira que vem, tá? Deixa eu voltar para cá. Pessoal, alguma dúvida de nota? Ó, deixa eu dar meu último recadinho do coração. Por favor, olhem, todas as notas já foram lançadas, todas as formativas. Eu sei que vocês, todos, eu acho que já passaram, exceto 2 pessoas, eu acho que vão ficar para exame, mas eu não lembro se são 2 ou 3, no resto todo mundo passou, parabéns, vocês vestiram a camisa, eu falei, não sei se a Mari estava aqui quando eu falei, vocês se adaptaram, vocês se organizaram, então até na nossa última aula antes da prova, que eu fiquei desesperada, que nunca tinha acontecido, e vocês conseguiram se organizar, mesmo sem eu estar presente. Então, assim, continuem assim, levem isso com vocês, que isso foi uma particularidade da turma de vocês,
que me chamou tanta atenção por ser uma turma grande e, ao mesmo tempo, ser uma turma unida, ser uma turma homogênea em relação a tudo, né? As atividades, a organização. Então, ficou bem legal, tá? Então, façam um relatório. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vejam, revejam todas as notas e é isso. Até semestre que vem, ou não, mas assim, tentei fazer o meu melhor. Eu sei que às vezes, né, é difícil se adaptar a essas condições, mas assim, eu acho que foi cumprido realmente as coisas mais importantes sobre o sistema imunológico e hematológico que eu queria deixar para vocês. Tá ok? Dúvidas, gente? O trabalho é individual, professora? É individual, Helena, porque é pelo Google Forms. É aquele mesmo que vocês fizeram da última vez, é pelo Google Forms. Eu não sei se dá para vocês fazerem em dupla. Não dá. Tem que botar o nome e o CPF de uma só pessoa. Tá. Tá? Mas é uma coisa bem sucinta. Eu quero que é uma coisa bem sucinta, Helena. Eu quero só que vocês façam. Eu quero a importância é que vocês assistam o vídeo, tá? Não desperdicem nenhum dos materiais que vocês receberam, tá? E vocês, assim, por exemplo, daqui a pouco encerra o semestre. Então todo esse material que está lá no aula de vocês vai ser renovado e vai ser outras disciplinas. Então, às vezes, estou deitado na cama, eu vou assistir aqui um pouquinho para obter mais conhecimento. Então, assim, vejam o conteúdo que foi passado para vocês, né? Que é interessante, é legal vocês saberem, tá? Não, sim, com certeza, é legal mesmo. É legal, é informativo. Eu E achei que é aprendizado também. é É um aprendizado. aprendizado, informação, e informação nunca é demais. Nunca, nunca, nunca. Ainda mais quando a gente decide, eu falo muito isso, a gente decide escolher uma profissão da área da saúde, não só da saúde, mas estou dando exemplo nosso. A gente está em constante estudo o tempo todo. E a gente está num momento assim de muita coisa nova, de muita novidade. Isso que eu estou falando para vocês é extremamente novo, é extremamente complexo, mas assim, realmente é o que é, né? As medicações não estão mais fazendo efeito. É uma área que sempre está atualizando, né? Que a gente Isso, tem que estar sempre correndo atrás. com É uma certeza. área que nunca mais para de estudar. Ah, de vocês, então, minha filha, que tem aquele material. Eu não entendo nada, continuo falando. Vocês de falar de prótese disso, de resina para mim, e aquele negócio lá da minha época, amálgama, para mim, eu não entendo absolutamente nada. Não, gente, porque não é minha realidade. Tem que ser a realidade de vocês. Então, sempre vocês têm que estar buscando conhecimento para, né? O mercado de trabalho, gente, é cruel, hein? Tem que ser o melhor do melhor. Tá? Então, é esse meu conselho que eu deixo para vocês, que a gente volte a se encontrar, e se não se encontrar, podem contar comigo, tem TCC, o que eu puder, quem for para a área de biologia molecular, o celular pode me procurar, que eu não acredito que não vá ninguém, mas estamos aí para o que der e vier. Tá bom, gente? E a gente só tem a agradecer também, né? Porque foi um semestre difícil, mas com tudo isso a gente conseguiu adaptar. Foi, Helena, muito, muito, muito agradável. Eu não tive problema, mas relativamente as minhas turmas não são desse tamanho, né? Então, é o que eu falei para vocês, levem isso com vocês, essa organização, esse grupo que vocês fizeram, que realmente eu sei que deve dar confusão, às vezes deve estar confusão, coitada da Mari, entendeu? A sorte que a vozinha dela é calma, então eu acho que ela é calma. Mas assim, essa organização que vocês criaram só vai trazer benefício para vocês.
Então, se unam mesmo em prol do conhecimento, troquem informação, né? Nunca se vejam como concorrente, porque isso não existe. Existe profissional bom que vai chegar lá no topo e vocês vão ser colegas de trabalho. Então, se vocês já conseguiram manter esse respeito, essa amizade, essa organização agora na faculdade, então, eu acho que vocês vão muito longe, vão ter muitos conhecimentos a dividir, tá? Então, assim, vocês estão realmente de parabéns. Primeira vez que eu dei aula na odontologia, lembro de vocês, a sede de conhecimento, quando eu entrava em sala de aula, vocês sentavam, assim, quase em cima de mim, aquela sala enorme, vocês já sentavam quase num espaço que eu não poderia dar aula, e via o interesse de vocês de aprender, então que isso continue, gente, não tem outro caminho, tá? Essa contribuição que eu posso deixar para vocês, tá bom? Tudo bem. Professora, Oi? eu gostaria de agradecê-la, tá? Pelas ótimas Oi. aulas maravilhosas. Nós vamos ficar com saudades da senhora. E só tenho agradecimentos. Deus te abençoe, assim, te ajude, te Obrigada. proteja. Foi muito bom esses dias, assim, um contato com você, tá? Suas aulas são maravilhosas. Então, um beijo no seu coração. Obrigada, maravilhosos são vocês, gente, que toparam, vestiram a camisa, eu fico muito feliz. Cada elogio que eu recebo no WhatsApp ou por grupos, assim, a gente faz o nosso trabalho com todo carinho, todos os nossos professores. Aí não é porque eu trabalho na Anhanguera, mas a Anhanguera tem uma equipe muito boa, eu tenho muito prazer de ir lá dar aula. Lá, é o que eu estou falando para vocês, lá nós não somos, não existe rixa de professor, nós somos realmente colegas realmente de trabalho, e isso faz toda a diferença. A gente se une para trocar informação, um dá aula daquilo, outro dá aula daquilo, e um sempre ajudando o outro, né? Então, a minha realidade do Rio de Janeiro era totalmente diferente, e aqui em Sorocaba eu vi um mundo, tanto um mundo dos docentes quanto os discentes, que são os alunos, completamente diferente. Eu sou muito grata a isso. E se eu conseguir, nessa diversidade, a gente conseguiu pelo menos ter esse contato, pelo menos conseguir passar o conteúdo, né, de uma forma tranquila, leve, foi muito bom, tá? Mas se Deus quiser, isso vai passar, daqui a pouco a gente volta, e aí tudo será diferente, mas ao mesmo tempo vai ser um novo desafio, mas que vai ser bom. Tá bom, gente? Mari deve estar sem microfone. Mari, obrigada. Deixo aqui mais uma vez, obrigada pela organização, de ajudar a sua turma aí. E continuem assim, um ajudando o outro, que vocês vão bem, bem longe. Tá bom? Então, gente, vamos à obra, fazendo relatório, ó, já que tem tempo, ó, são 8 e pouco ainda, já dá para fazer o relatório, já se livram de mais uma pendência. E aí é isso. Até semestre. Quem passou, passou, agora é final de ano, no final do semestre. Quem passou, passou, está liberado. Quem não passou, quem precisar. Ah, gente, vamos fazer o seguinte também, ô Mari, depois eu vou mandar assim que eu sair minha lista de exame, né? Eu vou mandar para você mandar o contato dos alunos, porque eu vou continuar em casa também, de quarentena. Então, de repente, eu faço uma revisão com esses alunos que ficaram em exame, tá? Eu marco um horário com eles, né? Como a gente não tem mais aula, mas eu me disponibilizo a fazer uma revisão com esses alunos que, por acaso, não conseguiram atingir a pontuação para passar, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Vou encerrar aqui, então.